Salmo 53, verso 1, diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Esse é um dos poucos versículos na Bíblia de caráter ateísta, ou seja, afirmar que algumas pessoas não creem em Deus, ou nos deuses, como era assim no mundo antigo, ou na questão do mundo espiritual, no mundo metafísico. Na realidade, quando textos sagrados, seja a Bíblia, sejam outros escritos, falam no ateísmo, seria a descrença em determinada divindade. Não cria nessa ou naquela outra divindade, mas a crença de que não existia Deus ou deuses e de que o mundo não foi criado, formado e administrado por divindades era praticamente nula. Entretanto, quando chega a Idade Moderna, e mais precisamente por volta do século XVIII, no apogeu do Iluminismo, havia uma busca desenfreada para provar que Deus não existia. E cria-se que a ciência podia provar tudo aquilo que até então era atribuído à divindade. Nomes famosos como Freud taxou a religião ou a fé de ilusão. Marx disse que a religião era o ópio do povo e Nietzsche profetizou a morte de Deus. Então havia uma ação orquestrada dos profetas, vamos dizer assim, dos precursores, dos pilares do mundo moderno, para criar uma sociedade que estivesse livre de todo e qualquer misticismo, de toda e qualquer ideia de divindade, uma sociedade que colocava o foco do seu desenvolvimento no próprio homem, a crença no próprio homem. Para você ter uma ideia, nessa época surgiu o positivismo, que era um tipo de fé, um tipo de religião sem Deus, colocando a fé no homem. A bandeira brasileira, por exemplo, ela tem o lema Ordem e Progresso, inspirado nos ideais positivistas. Fato é que a modernidade plantou no coração das pessoas uma semente ateísta. E hoje, na pós-modernidade, mesmo com o florescimento de uma nova fé, ainda há um grande resquício de ateus no Brasil e no mundo afora. Segundo estudos do IBGE, há uma divergência de uma pesquisa para outra, mas de acordo com dados do IBGE, nós temos aproximadamente no Brasil 9% de ateus. Você pode dizer é muito pouco, mas 9% dá em torno de 19 milhões de pessoas que ou confessam não crer em Deus ou são agnósticas, dizem que não sabem se existe ou se não existe. Fato é que a ciência derrubou muitos mitos, conseguiu provar muitas coisas através do método científico, conseguiu provar que a Terra não era plana, conseguiu provar que a Terra não era o centro do universo. As crenças medievais sobre fenômenos meteorológicos, como a chuva, a seca, terremotos, que eram atribuídos a Deus, foram provados cientificamente. Paralelo à teoria da criação do universo e da raça humana, a vida que era baseada nas divindades, a ciência trouxe a teoria do Big Bang e a teoria da evolução. Paralelo com isso, atitudes dentro dos movimentos religiosos contribuíram para o ateísmo. Religiões encharcadas de ritualismo, alienadas da realidade e que muitas vezes seus líderes não conseguiam viver aquilo que pregavam, descambando para um farisaísmo, para uma hipocrisia, contribuiu para o enfraquecimento dos movimentos religiosos e o crescimento do ateísmo. Eu estou aqui com um argumento de Drench, de 1996, olha que interessante, é um argumento ateísta. Ele começa: se Deus existe, então Ele quer que todo ser humano o conheça antes da sua morte. 2. Poderia criar a situação em que todos os seres humanos, antes de morrer, iriam crer em Deus. 3. Deseja que nada possa ser um conflito ou que seja mais importante para a humanidade do que o seu desejo
de que todos os seres humanos criam nele. E, por último, que a raça humana sempre atuaria da maneira que ele quer. Aí ele passa para o segundo argumento. Se Deus existe, todos os seres humanos deveriam crer na existência dele, a partir do argumento 1. E 3. Mas nem todos os seres humanos acreditam na existência de Deus. Então, Deus não existe, baseado no argumento 2 e no argumento 3. E no meio dessa geração, dessa sociedade em que imperou o ateísmo, os meus acadêmicos principalmente, nós que esperávamos um novo mundo desse super-homem anunciado por Nietzsche, esse mundo não veio. O que vieram foram 2 guerras mundiais, outras guerras de menor porte. Temos ainda questões como a fome, a injustiça, a opressão, a corrupção. Então esse mundo falhou. Com o falhar do sonho moderno ateísta, surge então um florescer da religião da fé. Pessoas de mente moderna quiseram, pelo método científico, quiseram cientificamente provar a existência de Deus. Eu acho interessante uma fala do pastor Ed Renekiewicz. Ele fala acerca da mentalidade moderna, medieval ou pós-moderna. Ele coloca como categorias, e que no mundo atual há pessoas que têm mente antiga, medieval, há pessoas com a mente moderna e há pessoas com a mente pós-moderna na questão da fé. Essa ideia de provar a existência de Deus é coisa de mente moderna. Você na Bíblia, de ponta a ponta, não encontra um trecho em que o autor tente provar a existência de Deus. Pelo contrário, Gênesis capítulo 1 começa: no princípio criou Deus os céus e a terra, ponto final. Não existe na Bíblia a necessidade de provar a existência de Deus, até porque ela surgiu numa cultura antiga em que todos acreditavam na questão Deus. Talvez não naquele Deus que nós cremos, mas acreditavam em Deus, ou Deus eram monoteístas ou politeístas. Então, quando nós vemos, e no próximo vídeo eu vou falar nessa categoria, quando nós queremos provar a existência de Deus, nós estamos pensando de forma moderna. Na pós-modernidade não há necessariamente essa necessidade de provar a existência de Deus. Até porque a realidade ela é subjetiva. Eu creio, talvez você não. Ou talvez você creia em Deus numa outra perspectiva. Então, como há o espírito de tolerância, não importa, não precisa você me provar. Você crê e guarda para você. O que existe muitas vezes no nosso meio é um incômodo que muitas pessoas sentem em querer que aquele que tem fé evangelize ou catequize uma outra pessoa, ou seja, tente provar a sua verdade. As pessoas querem viver cada um com a sua verdade. Quando você prova a existência de Deus por argumentos científicos, você pode convencer alguém racionalmente sobre esse fato, sobre Deus, mas essa argumentação não desce para a questão existencial e não muda o indivíduo. O importante não é simplesmente crer que Deus existe. Quando a Bíblia fala de crer, tem a ver mais com confiar do que com uma consciência intelectual de que Deus existe. Sim, eu sei que Ele existe, mas eu confio, creio que Ele vai agir em minha vida e todos os desdobramentos que isso acarreta. Eu particularmente creio que o movimento ateísta é um movimento na nossa sociedade que está em declínio. Entretanto, não podemos desconsiderar que 9% da população brasileira e tantos outros milhares do mundo afora ainda são uma grande fatia. O que nós vemos no nosso mundo é um florescer da fé. Entretanto, se essa fé não tiver conexão com a nossa realidade e não tratar das questões do aqui e do agora, corremos o risco de ver um florescer novamente do movimento ateísta.
ateísta. No próximo vídeo eu vou usar os argumentos científicos para falar sobre a existência de Deus. Até o próximo vídeo. Esse é mais um vídeo do canal Terceira Via. Se você gostou, curte o vídeo, se inscreve no canal. Todos os finais de semana nós estaremos compartilhando um vídeo novo. Também todos os dias temos um devocional de no máximo 3 minutos chamado Palavra Amiga. Todos os dias, Palavra Amiga. Todos os finais de semana, sábado e domingo, um vídeo do projeto Conjecturas. Curte, compartilha. Valeu!